Boa tarde, queridos. Boa tarde. Boa tarde. Amém. Nós já oramos, mas mesmo sentados, vamos mais uma vez, feche os seus olhos e vamos falar com o Espírito Santo. Contemple agora, olhando nos olhos dele, e pede para ele falar com você. Em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade. Nós somos sua igreja, aqui são os tadelianos, são os líderes, Pai, são futuros líderes. E eu creio, Pai, que o Senhor nos chamou com propósitos. E queremos pedir nessa tarde que o Senhor fale individualmente com cada um de nós. Nós te pedimos que o Senhor tenha liberdade, Espírito Santo. Nós dependemos totalmente de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos estar falando sobre as qualificações de um líder, tá? E eu gostaria de convidar vocês para acompanhar comigo aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, 7 versículo, que na NA diz o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, e não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não governar a própria casa, não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, que é neófito na RA, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Queridos, essas qualificações eu creio que é essencial para quem é líder. Mas eu creio que não só para quem é líder, mas para um bom crente. É importante a gente ser diferente, a gente ser diferenciados. Como eu falei, aqui as qualificações. Veja bem, o próprio Jesus, ele afirmou na palavra dele, no livro de Mateus 5,13, ele falou o quê? Vocês são o sal da terra. Olha só, o que é que Jesus falou para nós? Nós somos o sal da terra. Sem o sal, queridos, sem o sal, o povo perece. Vem estrago. O sal é o melhor tempero que existe. Se a gente fizer uma feijoada com todos os ingredientes, mas se não tiver o sal, né, ele não é gostoso. O que põe o sabor e o que evita, que conserva para não estragar, é o sal. E Jesus disse: vocês são o sal da terra. Então, e se o sal for insípido, para nada mais presta. Quer dizer, se perder o sabor, se não para ser jogado fora e pisado pelos homens. Olha só, ele também afirmou em Mateus 5:14-16, na NA, ele diz: vocês são a luz do mundo. Olha só, gente, como nós somos importantes para esse mundo. Olha, lá diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Outra comparação maravilhosa. Ele afirmou, comparação não, ele afirmou. Não é uma comparação, ele afirmou: vocês são a luz do mundo. E ele não pode esconder uma cidade que está no alto,
numa noite, não dá para esconder. Eu lembro que nós vinhamos no Pará, nós trabalhando nos ribeirinhos, andando de barco, quando a gente ia chegando na cidade. De longe a gente sabia, estamos chegando, por causa de quê? Do brilho das luzes. Então, ninguém pode esconder o brilho, diz a palavra de Deus. Ainda que alguém queira nos abafar, que às vezes acontece de pessoas querer abafar o outro, ainda vai brilhar. Você ainda pode brilhar. Aqui está falando o 15, diz, não se acende uma lamparina e colocar debaixo de um cesto, mas coloca no lugar adequado, que ilumine todos os que estão na casa. Olha que lindo isso. Diga, todos os que estão na casa. Olha só, você que é um cristão ou um líder, é importante a gente entender isso, você entender isso. Eu sou a luz que o propósito dessa luz é iluminar todos que estão na casa. A mãe que não é crente, o pai, os irmãos, o pai bêbado, viciado. Você é essa pessoa para iluminar, para fazer a diferença na sua casa. Não é para ficar de igual, responder, faltar com respeito com o pai que está caído bêbado. É para esse fim, gente, que a luz que é Cristo está em você. É para iluminar todos os que estão na casa. E a Bíblia diz, e assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Gente, nós temos, através desse brilho, do nosso brilho na adversidade, nas trevas, que a luz ela serve para iluminar. Então, ele serve para isso, para as trevas, para usar nas trevas. E a Bíblia diz aqui que eles vão estar vendo. Quando a gente liga uma luz, que está tudo nas trevas, a gente liga, a gente sabe, as trevas vão embora. Então, aqui, eles vão estar vendo, a Bíblia diz. E eles vão ver. E aí, o que acontece? Você vai glorificar a Deus que está nos céus. Quando a gente dá mau testemunho no trabalho. Gente, quantas crentes estão dando mau testemunho no trabalho? E líder. Então, a gente tem que vigiar. Saber por que eu estou aqui. Eu sou luz para iluminar. Eu sou o sal aqui para fazer a diferença. Eu sou aqui na minha casa a luz. E quando todos são crentes, amém, todos são luz na casa. Mas vai ter momento que um pode piscar e a gente tem que fazer de tudo. Senhor, me ajude a depender de Ti. Senhor, me ajude a brilhar. Outra coisa que Paulo já falou para os irmãos de Coríntios, no capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 15, ele falou, vocês, olha só, vocês são o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como os que estão entre os que estão se perdendo. Então, aonde a gente for, gente, não consegue abafar um perfume. Ele falou, vocês são o bom perfume. Então, essa fragrância de Cristo, aonde a gente chegar, deve ser diferenciada. A gente representa a Deus. Outra coisa que ele afirmou também para os irmãos de Coríntios, 2 Coríntios 5:20, ele falou que vocês são os embaixadores de Cristo. Portanto, diz assim, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Olha aqui, por isso, gente, essas coisas servem para a gente tomar posse. Porque, às vezes, acontecem situações que vêm querendo nos abafar. Tem situações que nos jogam para baixo. Sabe, muitas vezes eu tenho vencido lutas quando eu vou para o espelho e eu digo para mim mesma. Já teve situação de eu entrar me arrastando, que não tinha nenhuma possibilidade, parecia que eu não era nada do que a Bíblia diz aqui, a situação não estava mostrando essa realidade. Mas eu não ia nas minhas emoções.
A gente não pode andar baseado em emoções e por situações adversas que estão acontecendo com a gente. A gente tem que reagir. A gente tem que ir porque a Bíblia diz o que é que a gente é. Então, aqui ele está falando, nós somos embaixadores. Ou embaixatrizes para as mulheres. É como se Deus estivesse, através de nós, exortando. E essas coisas servem para a gente tomar posse nas adversidades. Era isso que eu dizia olhando no espelho para mim. E quando eu saía dali, eu entrava arrasada muitas vezes. Eu saía de cabeça erguida, já aponta para lutar de novo. Levantar de novo contra o inimigo. Por quê? Porque essa é a realidade das nossas vidas. Mas, amados, para a gente ser um líder, é necessário mais preparo. A pessoa nunca pode ser um advogado se ela não for preparada, se ela não se submeter a 5 anos de preparo. Ela não pode ser uma enfermeira, trabalhar na área da saúde, se não for preparado. Quem é que vai deixar cortar se ele nunca operou? Se ele nunca estudou? Então, tem que ter preparo. No reino de Deus, gente, é necessário mais preparo. Gente, é a única coisa que vai permanecer para sempre. O nosso trabalho vai permanecer para sempre é do reino de Deus. Vai findar a parte do trabalho da saúde, do direito, da educação, vai findar. Mas o que vai permanecer é do reino de Deus, aquilo que nós fizemos para o reino de Deus. Então, por isso, é necessário a gente se preparar. Não pode ser pegar um Zé doidinho e botar para cuidar de gente. Sem preparo, que ele vai sair machucando. Ele tem que saber que é um trabalho nobre. Tá? A Bíblia fala de um trabalho nobre. Olha só, aqui, primeiro eu quero dizer que no versículo, nós lemos o primeiro versículo do capítulo 3 de 1 Timóteo, diz, alguém que deseja o episcopado, excelente obra almeja. Gente, a nota é excelente. É excelente, mas agora é necessário haver esses preparos. Primeiro, ele diz para a gente ser, a primeira qualificação, irrepreensível. E o que quer dizer irrepreensível? É que não seja acusado de nada. Olha só, que não merece ser repreendido porque não há motivo. Então, essa pessoa irrepreensível é a primeira característica, ou seja, qualificação. A segunda qualificação, marido de uma só mulher. Então, na época que foi escrito, havia um problema na igreja que era a poligamia. Então, o que é isso? É um homem que ficava com mais de uma mulher, ou vice-versa. E aqui, uma das qualificações, marido de uma só mulher. Às vezes, só uma faz o homem orar bastante, imagine 2 ou 3 no pé do ouvido. Então, gente, Deus é um Deus sábio. Deus fez Adão cair profundo sono e tirou uma costela e transformou-a numa mulher. E deu. Foi o que Deus criou, foi Ele que fez o primeiro casamento. Agora, outra qualificação, moderado. O que é moderado? Pessoa prudente. É a pessoa que vê o perigo, ele arrodeia e passa. Quantas pessoas sabem que aquele momento ele não pode ir adiante e vai? O que é isso? Isso é a pessoa que não é moderada. Aí depois vai pagar as consequências. Sensato. Pessoa sensata que tem juízo, pessoa equilibrado, pessoa que é precavido, que ele obedece à palavra. Ele diz não. Não, é um bom motorista. Quando vê o perigo, ele freia. Dá uma ré, que momento a gente tem que dar uma ré. Dá um pouquinho, parece que a gente está perdendo, está atrasando, mas não. Isso é sensatez. Não ir adiante. Outra qualificação, modesto. É a pessoa simples, a pessoa humilde, que não anda
na vaidade. Isso também é uma qualificação importante. Mas também outra qualificação, hospitaleiro. A pessoa hospitaleira, o líder tem que ser hospitaleiro. É a pessoa, ele acolhe, a hospitaleira é aquela pessoa que acolhe outros na sua casa com bondade, com caridade e também com satisfação. Eu já vi tantos casos de pessoas que hospedam, só que está com a cara ruim. Me lembro de uma irmã lá no Pará. Essa irmã dizia: o arroz está para se acabar, a comida está pouca. Estava para dizer assim: pega a bagagem e vai embora. Entende? Então, gente, o hospitaleiro é aquela que está com satisfação. Quando você tem seu apartamento, sua casa, Senhor, é para a tua glória, é para receber as ovelhas do Senhor, é para me hospedar, Senhor, aqui é para a tua glória, porque a gente vai ficar tudo. Quando a gente arruma, eu arrumei, se arruma, sujou, limpa de novo. A gente limpa é para ficar de bem. Se sujou, arruma de novo. A minha discipuladora dizia isso. A gente arruma para receber o povo de Deus. Sujou, bota um solzinho e vai arrumar com alegria, porque sua casa é um lugar, um ambiente de receber as ovelhas do Senhor. E com satisfação. Receba como se estivesse recebendo Jesus. É isso, gente. É como se estivesse recebendo Jesus. Mas o banheiro ficou entupido, desentope. É isso mesmo. Não tem problema. Vai arrumar, vai acabar tudo bem. Outra qualificação, apto para ensinar. Alguém que tem recursos para ensinar. Por isso, gente, esses ensinamentos é transmitido através de ensino. E para ensinar tem que aprender. Por isso nós temos a Paz de Ouro, ela se importa de preparar os líderes. Nós temos a EMP. E a Bíblia diz, em 11:32 de Daniel, que o meu povo, que tem conhecimento, ele é um povo ativo e forte. Pessoas que só vivem assim, todo desequilibrado. Você vai olhar, não tem ensinamento da palavra, não tem conhecimento da palavra. Não sabe nem ensinar algo para um membro da sua célula, porque não tem conhecimento. Então, é importante a gente aprender. Como é que você está numa posição tão importante de ser um líder, de uma luz brilhando, de um embaixador de Cristo e não sei ensinar o povo? A gente tem que estar sempre na frente um pouco para ensinar. E quando você não souber, gente, seja humilde para dizer: querido, eu não sei responder, mas eu te prometo que eu vou me esforçar, vou pesquisar, vou me informar e eu te dou uma resposta depois. Aí não vá dar resposta sem você saber que um dia ele vai crescer. E o meu líder me enganou. Me lembro de um pastor nosso, de um líder nosso lá no Pará, que ele me deu uma resposta uma vez, depois que eu cresci na fé, ele me enganou. Aí eu entendi, acho que ele não sabia a resposta e ele deu uma resposta que não foi legal, que não era a certa. Então, quando não souber, seja humilde para dizer: querido, eu não sei. Nem tudo eu sei. Mas uma coisa eu te prometo, eu vou dar resposta depois. Mas tem que ser apto para ensinar. Tem que saber, queridos. Não dada ao vinho. Tem que ter esses cuidados, tá? Não violento, eu quero falar um pouco nisso. Existem tantos líderes religiosos que eles são violentos. Olha, Tiago 1,19, na Ara, diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aqui está falando sobre isso. Deixa eu falar. Sabei, pois, essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir. Deus fez o homem com 2 ouvidos e uma boca. Imagina se fosse 2 bocas e um ouvido, gente. Olha só. Com 2 ouvidos, seja pronto para ouvir. Ouça bastante. Ouça. Ouça, porque quando você ouve, você está captando informações.
E aí, depois que você ouvir tudo, e orando em espírito, aí a Bíblia diz, tardio para falar. Pense no que você vai falar. É bom. Vai edificar. Quem se apressa muito no falar, a Bíblia mesmo diz que no muito falar não falta transgressões. Mas o que modera seus lábios é prudente. Provérbio 10:19 fala sobre isso. Então seja pronto. Tiago diz, seja pronto para ouvir. Ouça muito, tardio para falar e tardio para se irar. Às vezes vem primeiro, a pessoa se ira rápido, fala demais e ouve pouco. Faz tudo o contrário. Então, aqui Tiago fala sobre isso. Então é importante, nós líderes, ouça muito. Olha, já teve vezes que eu captei resposta para dar a alguém, porque eu estava ouvindo aquela pessoa e eu peguei na palavra dela. Porque ali era uma situação difícil de resolver. Mas foi ouvindo ela mesma que eu obtive uma resposta. E tardio para se irar. Deixa eu dizer para vocês, a ira é um dos espíritos que está no dia a dia destruindo muitas pessoas. Eu comparo ela como um dinamite. O dinamite, olha, quando foi demolido o Castelão lá em Fortaleza para a Copa do Brasil, ele foi demolido, foi refeito, né? Então, foi avisado o dia e tudo, e de longe fizeram uma proteção. E foi derrubada em instante com dinamite. Olha, deixa eu dizer para você, às vezes a pessoa constrói uma vida inteira, se preparando, na EMP e tudo, se preparando, e daí, no instante, ele perde tudo por causa da ira. Ele, por causa do mau comportamento, não teve domínio, ele perdeu tudo. Então, tenha cautela, queridos. Uma palavra com 3 letras, ela destrói casamento, destrói vida. A pessoa acaba, por causa de uma ira, que a pessoa se arrepende, acaba numa cadeia. Preso, recebe uma sentença de muitos anos por causa da ira. Então, por isso que o líder não pode ser violento. Provérbios 19:2 diz, não é bom agir sem refletir, e quem se precipita peca. Então, cuidado nas palavras que saem da sua boca. Tenha cuidado. Pense, essas palavras estão sendo sábias. Essas palavras vão ferir alguém. Aí você pergunta, você responde, aí decide. Toma a decisão sábia. E também Provérbio 14:17, na parte A, na Ara, diz o seguinte, o que presto se iras, faz loucuras. A pessoa que se ira rápido, ela faz besteira, faz loucura. A Bíblia diz que loucura. Vamos para o próximo passo. Próxima qualidade. Inimigo de contendas. Provérbios 6:16-19. Gente, vocês estão tabeliando. Vocês estão igual, sabe o quê? Igual as lagartixas, de olho aqui só. Tá? Copie. Porque é a palavra de Deus. E faça como os irmãos de Bereia, 17:11 de Atos, diz que os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Eles ouviam os apóstolos e eles anotavam e iam ver se realmente era. Então, vocês têm liberdade de consultar em casa. Inimigo de contendas. Então, 6 coisas que Deus detesta e a 7ª ele não pode tolerar. Primeiro, olhos altivos. Conta no seu dedinho, vai lá. Olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceira, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que trama projetos iníquos. Quinto, pés que se apressam para fazer o mal. Sexto, testemunhas falsas que dizem mentiras. E o 7º, diga comigo, irmãos que semeiam contendas entre irmãos. É o que semeia contenda entre irmãos. Gente, isso é nós, servos de Deus e líderes, temos que ser inimigos.
Você pode ter inimigos, e um deles é de contenda. Cuidado com o que você ouve, porque o líder, ele ouve muitas coisas que compromete se você falar. Compromete. Por isso, discipulador, cuidado que você ouve do seu discípulo, você perde a confiança. Para falar, você tem que pedir permissão, querido. Eu não estou sabendo resolver. Você permite eu falar para o meu discipulador, meu líder, acima. Aí, se ele permitir, então você fala. Se não permitir, você não fala. Entendeu? E Deus que está vendo vai te honrar se você tiver esse coração. Então, inimigo de contendas, devemos ter cuidado para a gente não se envolver em conversas. Provérbio 20, versículo 3 diz também, 20, versículo 3, na área diz, honroso é para o homem se desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixa. Tá? A Bíblia diz que é honroso. E Provérbio 16, 28, na área diz também, o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Viu como é sério? Por isso, nós líderes temos que ter cuidado para não gostarmos de fofocas. Outra qualificação, não avarento, quer dizer, a pessoa que é generosa, é aquela pessoa que não é sovina, mão de vaca. O líder, e quanto mais você abre a mão, o pastor Eibe, a pastora Andréia, eles falam muito que eles recebem uma coisa com a mão e a outra já está estendida, aberta, com aquilo. No projeto, em Fortaleza, nós compramos o terreno lá, a gente trabalhou muito a igreja para pagar aquele terreno, 7 milhões de reais. Então, o projeto, a gente trabalhava tanto, era todo mundo, a igreja, médicos, advogados, nos sinais vendendo água, era um projeto de superação que a gente não sabia mais o que fazer. E muitos pastores deram seus carros, o pastor ele tinha ganhado um carro chique, ele pegou e ele deu. Dava o terreno, dava apartamento, de livre e espontânea vontade, gente. Era algo que Deus direcionava. Então, uma coisa ele disse, olha, eu sou assim, ele pega com a mão e já fica com a mão aberta para quando Deus pedir, ele dá. Olha só, então, a gente não pode ser mão fechada, mão de vaca. Nós temos que ter mão aberta para abençoar. Outra qualificação, que governe bem a sua casa, diz também, criando os filhos sob disciplina, e diga com todo respeito, papai e mamãe. Agora é o que estou dizendo, tá? Cuidado como corrige os seus filhos, para não se apresentar, corrigir na frente dos outros, para humilhar. É com respeito que diz aqui, ó. Entre 4 paredes. Eu botava meus 2 filhos, o Watson e a Watson, é 1 ano e 4 meses de diferença. Eu botava de castigo no quarto. Quando eu ia discipliná-los, saia filha, espera lá fora. Aí eu corrigia ele, disciplinava. Agora sai, espera, venha ela, tá? Eu nunca disciplinei nenhum na frente do outro para não envergonhar e nem humilhar. Muitos pais perdem os corações dos filhos porque querem se apresentar. Porque para mim é se apresentar. Se aparecer, eu nem acho graça. Faço como eles, nem tem graça. Nem tem graça, tá? Então, gente, cuidado para corrigir seu filho com amor, porque, primeiro, não é nosso. Deus só confiou. Corrija com sabedoria, com todo respeito. E a Bíblia diz, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Vamos corrigir, porque a Bíblia diz também que a rebeldia é ligada no coração da criança. É filho de pastor, é filho... Gente, como a gente está na linha de frente, como os filhos aprontam igual os demais. Às vezes a gente exige, o filho do fulano de tal, do líder fulano de tal. Tá? Mas, gente, é do mesmo jeito. Dos outros, dos que são só crentes. A gente só tem que saber corrigir, não deixar passar.
mas fazer com respeito, com amor, porque eles são do Senhor. 1 Timóteo 5,8 disse, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, aí diga especialmente, aí da própria casa tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha, especialmente dos da sua própria casa. É aquele que sempre vocês estão ouvindo eu dizer e vão ouvir sempre. Ser mais cuidadosos com os de casa, falar com mais amor. Porque os de casa a gente não pode fazer eles inimigos do evangelho. Quando a gente é durão, grosseiro ou grosseira dentro de casa, a gente vai perder o coração dos filhos. Eles dizem, para ser crente assim, minha mãe é tão boazinha lá na igreja e aqui a mamãe é braba. Então, cuidado, queridos. Outra qualificação, não neófito, recém-convertido, quer dizer, um cristão novo. Porque esse cristão, esse neófito, ele pode dar, a Bíblia diz que ele tem orgulho e cair na cilada do diabo. Eu lembro também nós já tivemos uma experiência, no começo de uma igreja, nós abrimos e fomos formar a diretoria. E tudo era novo. E nós botamos um irmão, que eu me lembro que ele era o tesoureiro, meu irmão, para pedir arrancar um dinheiro daquele homem. O homem brigava. E eu me lembro que ele tinha uma pasta, que ele andava com um caderno, com o dinheiro lá, mas ele era para soltar alguma coisa, ele queria saber para que era. Menina, era... Por quê? Porque era neófito. Então, ele faz confusão por tudo. Não é porque ele é rebelde, não, é porque ele é neófito. Foi colocado numa função que não era tempo. Outra qualidade, que tenha bom testemunho do de fora. Quer dizer, pessoas que têm bom testemunho nas palavras, cuidado com as piadas. Piadas, é bom piadas, mas piadas boas evangélicas, tá? Eu vou botar uma piada agora, tá, gente? Mas vocês me prometem que vão rir? Um pintinho que tinha uma perna só. Ele esqueceu, foi ciscar e caiu. Obrigada, tá, gente, por ter me ajudado. Andrés, acho que só sei desse. É isso, gente. Ter bom testemunho do de fora. Esse irmão compra e paga no tempo. Se você não pode pagar, escuta essa, irmãos. Cuidado para não ser um crente enrolão. Negócio que anda enrolando, com conversa. Se não pode pagar, querido, estava marcado para pagar amanhã. Até agora não deu certo. Mas, olha, eu prometo que eu vou mais rápido. Estou me esforçando. Mas eu estou me esforçando. Na hora que cair, eu vou pagar você. Dá uma satisfação, mas não fique enrolando. Ter cuidado nos negócios, pagar o que deve. Aonde você for, você exalar o bom perfume de Cristo. E eu quero terminar assim, falando uma frase, né? A mensagem dada em silêncio, ela fala mais alto do que um sermão eloquente sem ser vivido. Tá? Uma palavra em silêncio, quer dizer, o seu testemunho. Uma mensagem que você transmite, porque tem alguém seguindo seus passos. Tem alguém te observando. Tem alguém olhando para você. E eu quero fazer uma pergunta. Você que é líder ou cristão, o que é que vão falar de você quando estiver no caixão? Outra, que rastro você está deixando? Esses rastros podem ser seguidos? Nós somos verdadeiros representantes de Deus, diz a palavra de Deus. Lembra que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. Por isso, nós devemos sempre servir o Senhor com essas qualificações. Errou, mas, irmã, eu erro muito. Volte, peça perdão. Dê um mau testemunho, volte, irmão. Lembra que eu falei para dar aquela ré? Volta e diz, irmão, eu te tratei com falta de amor. E eu quero lhe pedir perdão. A Bíblia não disse para me fazer isso. Eu pequei. Olha, sempre eu recomendo os irmãos que dão um mau exemplo. Dão um mau exemplo, digo, volte,
peça perdão e diga: eu não vigiei. A igreja ensina e a Bíblia também ensina, e a igreja ensina, eu que não coloquei em prática. Defenda Cristo e a igreja, porque senão você pode cooperar, a gente pode cooperar para as pessoas dizer, para mim ser crente, como a Angélica, minha vizinha, eu não quero ser. Entende? A gente pode fazer alguém se escandalizar. Volte e diz, olha, a igreja diz, ensina, nós temos aulas, nós temos cursos, e a Bíblia ensina, e eu que não obedeci, me perdoe, estou aprendendo, mas eu vou melhorar, eu dei mau exemplo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Você vai agora, nós vamos junto orar, você vai dizer, Senhor, me ajude eu dar bom testemunho, Senhor, me ajude, eu crescer, aonde eu passar, eu deixar bons rastros, que glorifique o Senhor. Pai, nós queremos agradecer por esses ensinamentos que são tão importantes, Senhor, e que essa palavra possa ser guardada em nossos corações. Ajuda-nos a lembrar dela, Senhor, quando for necessária colocar em prática. Obrigada porque a sua palavra diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos o bom perfume de Cristo. A sua palavra diz que nós somos embaixadores. É como se o Senhor exortasse por nosso intermédio. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, cada irmão aqui sendo diferente, Senhor, sendo pessoas que brilham mesmo, principalmente dentro das suas próprias casas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.